Ele é um garoto nerd que acaba namorando a garota mais linda e tímida da escola, e ainda a leva pra casa. Eu sou o Sion Anime e bora. Tudo começou quando Nishikata estava construindo um brinquedo de vingança para Takagi, depois de todas as pegadinhas que ela fez com ele. No entanto, apesar de todo o planejamento que ele faz, assim como qualquer outro dia, Takagi é mais esperto que ele, surpreendendo-o com um palhaço que pula pra fora. E ele grita tão alto, é como se alguém tivesse acabado de bater o dedo do pé e a classe congela. A professora diz pra ele se calar ou ele será expulso. Derrotado, ele empurra sua piada fracassada e começa a planejar sua próxima vingança contra ela. Em seguida, Takagi faz um pedido a ele, pedindo para emprestar sua borracha. Ele concorda, apenas para ela seguir com uma pergunta sobre aquele velho boato de que escrever o nome da sua paixão em uma borracha e usá-la até acabar fará com que seu amor se torne mútuo. Nishikata chama isso de besteira, mas o pânico começa a surgir quando Takagi começa a olhar através de sua borracha. Takagi enrola, fingindo inspecionar a borracha ainda mais de perto. Antes que ela encontre algo, Nishikata se desespera e implora para que ela devolva. Quando ele finalmente pega de volta e verifica, não tem nada. E ela o pegou de novo. Ele grita de frustração, e como essa turma não tem paciência, o professor joga um giz na cabeça dele por isso. O homem ameaça silenciá-lo para sempre se ele continuar perturbando a paz. Humilhado, Nishikata murmura um pedido de desculpas e diz a Takagi para parar de rir. Ela responde que provocá-lo é simplesmente divertido demais. Então Takagi pede para ir ao banheiro, e é nesse momento que Nishikata vê a borracha dela deixada na mesa, pensando consigo mesmo que conseguiu um prêmio. Com mais intenções, ele o pega pronto para escrever algo picante, mas então ele vê, já há algo escrito nele. Seu cérebro trava, perguntando se ele deve lê-lo para descobrir quem é o crush dela. A curiosidade vence e ele espreita para revelar as primeiras letras, L-O. Ele fica imediatamente desapontado ao ver que não é seu nome. Mas só pra ter certeza, ele puxa a borracha completamente e em vez de um nome, há uma mensagem dizendo-lhe para olhar para o corredor. Quando ele o faz, vê Takagi sorrindo para ele do corredor como a mente criminosa vaidosa que ela é. Ela volta e diz que sua expressão de choque parece saída de um filme de terror. Ele geme de vergonha, murmurando algo sobre vingança, e ela lhe deseja sorte. Ela murmura como estava envergonhada por ele não ter visto o quadro completo, pois no outro lado da borracha está o nome de Nishikata. No dia seguinte, Nishikata chega cedo pra aula para seu temido dever do dia. Quando ele se aproxima da escola, ele planeja pregar uma peça na mesa da Takagi, mas quando olha pra cima, ele vê Takagi observando-o pela janela, destruindo seu plano. Quando ele entra na sala de aula, está completamente vazio, o que o deixa desconfiado, pois ele sabe que ela está se escondendo em algum lugar. Ele vê os sapatos dela debaixo da mesa do professor e, determinado a não cair nas artimanhas dela, ele mantém a calma e anuncia em voz alta que ele está fazer tarefas. Mas algo não parece certo. Takagi é esperta demais para deixar seus sapatos aparecendo debaixo da mesa, e é obviamente uma armadilha. Então Nishikata verifica a sala de aula e o corredor, convencido de que ela está escondida no armário de limpeza. Mas quando ele o abre, não encontra nada. De volta à mesa do professor, tudo o que ele encontra são os sapatos dela. Nenhum sinal dela em lugar algum. Cai na cadeira, atordoado, e de repente, a cortina atrás dele se abre de repente, e ela pula, assustando-o profundamente. Takagi cai na gargalhada, revelando que esteve atrás da cortina o tempo todo, assistindo à sua busca inútil. Constrangido, Nishikata fica emburrado. Ambos retornam aos seus lugares, e Takagi comenta que espera que ninguém mais apareça por enquanto para que possa aproveitar estar sozinha com ele. Suas palavras deixam Nishikata em uma confusão mental, fazendo sua mente devagar. Ele gagueja tentando perguntar algo a ela, mas antes que consiga, seus colegas Mina, Yukari e Sanae entram, quebrando o momento. Começam a discutir sobre algo ou outro, e Takagi lembra Nishikata que ele ainda não fez suas tarefas. Ele se levanta rapidamente e termina tudo. Mais tarde, no banheiro dos meninos, Nishikata olha para o reflexo e desabafa sobre como ela sempre leva a melhor sobre ele. Um amigo dele, Nakai, entra e assume que ele está praticando caretas. Quando ele pergunta a Nishikata se ele gosta de Takagi, Nishikata se vira com uma expressão tão ridícula que Nakai cai na risada e esquece a pergunta completamente. Sentindo-se vitorioso, Nishikata volta para a sala de aula com uma nova ideia. Ele vai fazer Takagi rir na frente do professor e colocá-la em apuros, fazendo uma careta engraçada. Ele espera seu momento, e quando ela se inclina para pedir algo, ele faz sua melhor cara de palhaço. Para sua surpresa, Takagi não ri. Em vez disso, ela pega seu espelho compacto e mostra a ele como está, fazendo Nishikata começar a rir e ser repreendido pela professora novamente. Takagi, ainda sorrindo, diz a ele que sua piada e expressão facial não eram originais. Então ela lhe dá dicas sobre como fazer seu rosto bobo parecer mais bobo e ele se pergunta por quê. Apesar de querer pregar uma peça nela, está mais do que disposto a ouvi-la. Para o toque final, ela sugere que ele vire para o lado, e quando ele o faz, o professor está ali, furioso. Ele ri por um momento e repreende Nishikata novamente. Takagi cai na gargalhada e Nishikata bate a cabeça na mesa, derrotado mais uma vez. Alguns dias depois, durante a aula de caligrafia, o professor deu aos alunos uma tarefa criativa de escrever uma palavra que eles gostassem. Mas Takagi, sempre a instigadora, sugeriu que ela e Nishikata escrevessem cada um uma palavra do que eles queriam do outro, e Nishikata concorda. Quando terminam, trocam os papéis, e enquanto a palavra de Takagi é status quo, a de Nishikata é contenção. Takagi levanta uma sobrancelha, perguntando que tipo de contenção Nishikata espera dela. Nishikata imediatamente percebe que estragou a entrega e tentar explicar apenas o faria soar como um completo idiota. Então ele faz um clássico de mudar de assunto. Ele pergunta por que ela escolheu manter as coisas como estão, e com um pequeno sorriso presunçoso, Takagi diz que quer que as coisas permaneçam iguais, onde ele continua sendo facilmente provocável como de costume para ela. Nishikata está irritado com o quão malvada essa garota pode ser. Então, determinado a recuperar um pouco de dignidade, ele sugere que escrevam outra palavra. Desta vez, ele escolhe gentileza, secretamente esperando que ela entenda a dica de que é malvada. Mas antes que ele possa desfrutar de sua sugestão, Takagi elogia sua caligrafia do nada. O elogio inesperado o surpreende, fazendo-o deixar cair o pincel. Ela pega pra ele com um doce sorriso e devolve gentilmente, e então, como se pra confundir completamente sua mente, ela se inclina e limpa algo de sua bochecha com o polegar. Naquele momento, Nishikata começa a duvidar de tudo, questionando se ela é realmente gentil. Sentindo-se estranhamente aquecido, ele muda sua palavra, e quando é hora de mostrar, ele revela que escreveu "pare de me provocar". Ela acena com a cabeça e diz que vai tentar, o que faz o dia dele, mas então ela mostra seu papel e diz que você tem tinta no rosto. Nishikata fica confuso no início, mas é aí que percebe que ela colocou a tinta lá, e usou sua gentileza para realizar uma pegadinha lindamente executada e absolutamente implacável, deixando-o derrotado novamente.
Uma semana depois, durante a aula de inglês, enquanto não prestava atenção, o professor o chama, deixando Nishikata como um cervo paralisado. Takagi sussurra 16 pra ele. Ele responde sem hesitar e imediatamente leva um giz na testa. O professor o repreende, lembrando a este idiota que essa é a aula de inglês, não de matemática. Takagi então explica que 16 era o número da linha que ele deveria traduzir, mas Nishikata não acredita nela por um segundo. Ela pergunta se ele tem algo em mente, e o provoca por pensar em pensamentos cremosos e degenerados sobre ela. Nervoso, ele a assegura de que não está pensando em tal coisa. Contudo, ela o acusa de tramar vingança contra ela por todas as provocações que fez. E enquanto ele nega suas acusações, no fundo esse é exatamente o plano dele. Ele decide distraí-la até o professor chamá-la para que ela acabe como ele. Ele começa a perguntar o que ela tomou no café da manhã, até qual é o vídeo de Gunning favorito dela. Então chega o momento em que a professora pede para ela responder uma pergunta e Nishikata sorri achando que ela está em apuros, mas para sua surpresa, ela responde perfeitamente sem hesitar. Devastado, ele começa a pensar em seu próximo plano. Ela pergunta novamente se ele está pensando nela, e enquanto ele diz novamente que não estava, para seu choque, ela o deixa encantado dizendo que sempre está pensando nele. No dia seguinte, a turma tem aulas de natação, mas Nishikata está preso à margem com a mão machucada. Ele está emburrado na sombra quando Takagi aparece ao lado dele e pergunta como ele se machucou. Ele murmura algo vago. Então, do nada, ela adivinha que ele machucou a mão tentando acariciar um gato de rua. Ele fica chocado e olha pra ela como se fosse telepática. Ela ri, dizendo que foi apenas um palpite. Desesperado para mudar de assunto, ele pergunta por que ela não está nadando como os outros. Então ele se lembra de um pouco de sabedoria de seu amigo, Takao, que lhe disse que meninas não nadam durante a menstruação. E como Takagi está segurando a barriga, ele suspeita que o sangramento dela seja o motivo. Takagi o desafia a adivinhar, já que ela adivinhou seu motivo tão facilmente. Mas Nishikata hesita, pois não é corajoso o suficiente para dizer o verdadeiro motivo em voz alta. Ela sorri dizendo que ganhou, e Nishikata odeia perder, então ele cria coragem para dizer isso. Mas então uma luz de alerta acende em seu cérebro, avisando-o de que ela pode estar armando uma cilada. Ele tenta pensar em outro motivo, mas nada vem à mente. Ela pergunta a ele se ele está realmente procurando uma resposta, ou se está muito ocupado olhando para os melões das colegas de classe como um degenerado culto. Vamos lá, cara. Nishikata jura que não está fazendo isso, mas quando ele olha de volta para ela, um pensamento perigoso surge. Ele suspeita que a razão dela não estar nadando pode ser porque ela está consciente sobre a falta de curvas, mas ele sabe que dizer isso seria uma sentença de morte, então ele desajeitadamente solta sua primeira teoria de ela estar menstruada. Ela diz que está errado e que é rude assumir coisas assim. Ele tenta se desculpar, mas ela já está rindo. De repente, ela abre o zíper da jaqueta revelando seu maiô. Ela adiciona que também não se sente insegura sobre sua falta de enredos e pede ao professor para deixá-la nadar. Nishikata olha em descrença e percebe que ela sempre ia nadar, mas ficou para trás apenas para provocá-lo, só para vê-lo se contorcer. Ele a observa se juntar aos outros na piscina completamente derrotado. Alguns dias depois, Nishikata está voltando para casa da escola quando Takagi se aproxima dele em sua bicicleta e sugere casualmente que eles voltem para casa juntos. Ele concorda e eles andam pela estrada como se não fosse nada. No meio do caminho, ela olha para o suco que ele está bebendo e pergunta se é bom. Sendo o cavalheiro que pensa que é, ele oferece a ela uma prova. Ela pega a lata sem hesitação e, antes de beber, Nishikata sorri e comenta que isso é tecnicamente um beijo indireto. Ele espera que ela fique vermelha, entra em pânico, talvez até recuar. Mas para sua surpresa, Takagi bebe sem pestanejar. Ela devolve a lata e ele fica olhando para o lugar que os lábios dela acabaram de tocar como se fosse o ponto doce. Ela pergunta se ele não vai beber e, embora nervoso, ele a assegura que sim. Bem antes do líquido tocar seus lábios, Takagi lhe diz que será um beijo indireto e Nishikata grita, recua e solta a lata como se fosse uma granada ativa. Ele rapidamente a pega e a joga em uma lata de lixo próxima que, para sua surpresa, escoa imediatamente. Takagi elogia ele pelo arremesso e Nishikata testa sua habilidade novamente jogando outra lata. E para sua surpresa, ele acerta como uma estrela. Ele está incrédulo com seu novo talento, mas quando Takagi também tenta, ela erra completamente. Nishikata usa isso como munição para zombar da mira dela, mas ela sugere uma revanche e quem fizer a próxima cesta vence. Confiante e cheio de si, Nishikata concorda e ainda aumenta as apostas dizendo que, se ela ganhar, ele fará o que ela quiser. Takagi sorri, dizendo a ele para não voltar atrás quando perder. Ela joga a sua lata e quando ela afunda, Nishikata fica chocado, pois agora a pressão está sobre ele. Ele pega outra lata, se recompõe e está pronto para empatar o placar. Mas quando está prestes a lançar, Takagi solta uma bomba, dizendo que se ele ganhar, ela permitirá que ele tenha o primeiro beijo dela. Naquele momento, sua alma sai brevemente do corpo e a lata voa completamente fora do alvo, como se ele fosse o Shaq nos lances livres. Ele cai de joelhos enquanto Takagi comemora sua vitória, rindo como a mente diabólica que ela é. Enquanto continuam andando, a mente de Nishikata entra em espiral, questionando que tipo de coisa diabólica ela vai fazer ele fazer. Mas de repente, ela para e diz que realmente não quer nada dele. E isso torna as coisas piores para Nishikata, que agora sente que Takagi sempre estará um passo à frente dele. Mais tarde em casa, Nishikata ouve na televisão David Goggins falando sobre como ele faz flexões como punição para se tornar um vencedor. Depois de ouvir isso, Nishikata decide fazer flexões também, e quando fica difícil, ele continua até ficar dolorido, convencido de que se tornará Saitama em pouco tempo e derrotará Takagi de uma vez por todas. Já era hora. No dia seguinte na escola, ele anda como um velho. Seus braços estão doloridos, mas ele tenta disfarçar. Takagi percebe imediatamente e pergunta se ele está bem. Ele mente, dizendo que está tudo bem. Nesse momento, ela cutuca seu braço, e quando ele reage, ela ri. Quando ela finalmente para de rir, pergunta o que está acontecendo com ele, e ele admite que começou a malhar. Takagi levanta uma sobrancelha e o provoca, dizendo que ele desistirá em 3 dias, mas Nishikata promete provar que ela está errada, e continua seu treinamento depois da escola. Em casa, depois que Takagi o provocou 23 vezes, ele decide fazer 23 flexões. Alguns dias depois, enquanto estão voltando para casa novamente, Takagi verifica seus exercícios, e ele diz a ela que ainda não vai parar. Ela expressa como está impressionada depois de pensar que ele iria desistir, mas então ela diz algo que abala sua alma, que se ele treinar demais, isso pode prejudicar seu crescimento.
Nishikada congela, apavorado com a ideia de Takagi ficar mais alta do que ele, e começa a provocá-la chamando-a de Anã. Antes que ele possa entrar em pânico novamente, ela sorri e diz pra ele não se preocupar, afirmando que é apenas um boato. Ela acrescenta um elogio, dizendo que ele já parece musculoso por causa de todo o seu treinamento. O rosto dele fica vermelho imediatamente, e o vapor praticamente sai de suas orelhas. Ela o provoca por estar corado, mas diz mais uma vez que não estava mentindo quando disse que admirava seus músculos. No dia seguinte, depois da escola, começa a chover do nada. Nishikada nota que Takagi ainda está sentada em sua mesa, e pergunta se ela não vai pra casa. Ela revela que esqueceu de trazer o guarda-chuva, e Nishikada começa a rir, fazendo algumas provocações, chamando-a de esquecida. Isso não provoca a reação de Takagi, mas em vez disso, ela pede pra ele dividir o guarda-chuva com ela. Enquanto caminham juntos pra casa debaixo do guarda-chuva, a cabeça de Nishikada começa a fritar. Pra qualquer um de fora, eles parecem um casal, e só esse pensamento já faz seu coração disparar. Desesperado pra quebrar o clima, ele avista um sapo em uma cerca próxima, o pega e tenta assustá-la. Em vez de se assustar, Takagi pega o sapo, o embala e diz que é adorável. Nishikada se pergunta em silêncio que tipo de loucura essa garota está pra não ter medo de sapos. Mas de repente, ele sente algo viscoso em seu ombro. É o sapo e ele grita enquanto ela ri. Enquanto continuam a caminhar, ela percebe que o ombro dele está ficando molhado porque ele está inclinando o guarda-chuva para o lado dela. Não querendo que ele pegue um resfriado, ela se aproximou e se encostou nele, fazendo seu coração começar a bater forte. Para se distrair, ele voltou ao assunto dela ser esquecida, e para sua surpresa, ela admitiu que é esquecida, o que fez Nishikada sentir que ele ganhou hoje. No entanto, Takagi aproveita a oportunidade e usa o fato de ser esquecida como desculpa para perguntar coisas a ele, dizendo que esqueceu o que são. Ela começa perguntando sobre o que as pessoas fazem quando encostam os lábios, até perguntar sobre o que os caras fazem quando encostam as pontas. Com cada pergunta que ela faz, Nishikada fica ainda mais corado. Por último, ela diz a ele que, por ser esquecida, não sabe qual é a palavra para descrever a emoção apaixonada de alguém por outra pessoa, e ela continua insistindo para ele dizer que a ama, o que o faz se contorcer até que a chuva passe. Ele se desculpa para ir para casa, já que ela não precisa mais do guarda-chuva, mas, sendo esquecida, ela pede para ele levá-la para casa, o que ele faz, embora relutante. Dias depois, Nishikada é chamado ao escritório do professor por suas últimas explosões, que perturbaram a turma. Após uma bronca rigorosa, o professor lhe atribui o dever de punição de limpar a sala de ciências após a escola. Nishikada acha que é um pouco demais para uma pessoa só, mas não reclama. Ele se arrasta até a sala, resmungando para si mesmo como Takagi deveria ter sido punida também. Mas quando ele abre o armário de suprimentos, Takagi o assusta de repente, e o surpreende tanto que ele quase assistiu a um show do Michael Jackson. Takagi apenas ri enquanto sai e deixa ele pegar as vassouras. Ele pergunta a ela se ela também está sendo punida como ele, mas em vez de responder, ela sugere que eles tornem a tarefa mais interessante transformando-a em um jogo. Nishikada pergunta o que ela tem em mente. Ela sugere jogar pedra, papel, tesoura, onde o perdedor limpa um quarto da sala sozinho. Ele hesita, mas depois pensa que se ganhar 4 vezes, não precisará fazer nada. Ele concorda com o jogo dela. E quando começam, Takagi revela que está usando pedra. Isso joga o cérebro de Nishikada no caos, pensando que é falso. Então ele escolhe tesoura e acaba perdendo. Então ele vai e limpa um quarto da sala. E enquanto ele está preso limpando, Nakai e Mano passam e param na porta. Nakai levanta a sobrancelha, perguntando por que ele está limpando a sala de ciências. Nishikada explica sua situação, e quando vê Takagi, pergunta de forma provocante por que ambos estão lá. Nishikada não pensa muito nisso, mas Mano começa a corar e rapidamente puxa Nakai com ela para ir a algum lugar, não querendo perturbar Takagi. Assim que eles se vão, Takagi informa Nishikada que os dois são um casal. A mandíbula de Nishikada cai e ele admite que, embora os tenha visto juntos muitas vezes, nunca ligou os pontos. Takagi sugere que eles provavelmente escaparam para o telhado para um namorico. Sim, garoto. E ela expressa como os dois estão realmente aproveitando a juventude. Depois eles jogam mais 3 rodadas de pedra, papel, tesoura e Nishikada perde todas, obrigando-o a limpar toda a sala. Antes de sair, ela revela que não foi punida para limpar a sala de ciências como ele. E quando Nishikada pergunta por que ela está com ele, ela expressa como está aproveitando sua juventude à sua maneira, fazendo Nishikada se render. Mais tarde, enquanto caminham para casa, Takagi sugere tomar umas bebidas, mas adiciona que eles devem competir e quem perder terá que pagar. Nishikada concorda, mas desta vez ele escolhe o jogo. Ele vê algumas barras de playground e decide fazer um desafio de chute. Ele está certo da vitória porque conseguiu fazer isso aleatoriamente uma vez e se sentiu como um deus desde então. Quando Takagi aponta que ela está usando uma saia, ele pensa que ela vai desistir, mas ele recusa e concorda em jogar, contanto que ele olhe para o outro lado quando ela fizer isso, ou será considerado desistente. Resmungando, ele vira as costas. E enquanto ele não está olhando, ela se levanta com facilidade e declara que conseguiu. Ainda desconfiado, Nishikada tenta seu próprio movimento, consegue, e insiste que façam novamente. Takagi concorda. E enquanto ela se prepara, sua curiosidade fala mais alto e ele espia. Para seu choque, não só ela aterrissa o chute perfeitamente, mas também está usando shorts debaixo da saia. Ele rapidamente se vira e finge que nada aconteceu, mas a culpa o consome. Ele admite o que fez e aceita a derrota comprando um suco para ela. Ele pergunta por que ela não o deixou olhar se sabe que está usando shorts, e em vez de responder, ela simplesmente o chama de discípulo do Didi. O quê? Ela se afasta e ele corre atrás dela, tentando se explicar enquanto ela o provoca sem piedade. Naquela noite, Nishikada fica acordado até tarde assistindo compulsivamente um anime de romance com o ar-condicionado no máximo, e de manhã ele acorda resfriado e tem que faltar à escola. Na aula, Takagi fica olhando para o lugar vazio dele. Quando ela começa a prestar atenção novamente, ele entra. O professor verifica se ele está bem o suficiente para estar na escola, e Nishikada faz um gesto de positivo com um polegar fraco. Quando Takagi pergunta o mesmo, ele faz um dramático movimento de cabelo e anuncia que está bem. Ela imediatamente adivinha que ele ficou acordado assistindo ao anime de romance 100% amor não correspondido, e ele fica chocado com o fato dela saber disso. Antes que ele possa responder, um pedaço de giz acerta sua cabeça, e o professor diz para ele calar a boca, e Takagi ri de sua má sorte. Ela nota que ele ainda está tossindo e pergunta se ele está bem, mas ele disfarça. No entanto, no fundo, ele está se preparando para executar o plano genial que ele sonhou enquanto assistia anime, e esse plano é fazer uma pose dramática tão legal que derreta o coração de Takagi. No entanto, para sua decepção, Takagi não reage, e em vez disso, ela não provoca nada como de costume, o que o deixa confuso.
No entanto, quando Nishikada olha de perto, ele fica nervoso ao ver o rosto dela, seus olhos, enquanto tudo de repente parece diferente quando Takagi está quieta. Ele se pergunta se está se apaixonando e começa a corar. Takagi percebe e pergunta se ele está com febre, mas ele garante que está bem. Ainda desconfiada, ela continua insistindo, querendo que ele pare. Ele acaba dizendo que nunca teve um resfriado, e ela expressa sua felicidade e diz que agora vai começar a provocá-lo como de costume. E ela faz isso. Alguns dias depois, Mina leva Yukari e Sanae a uma loja de lanches para pegar um picolé de batata doce. Mas assim que se aproximam da loja, Yukari para e aponta, mostrando que Nishikada e Takagi estão lá juntos. Yukari sugere voltar, pois acha que os dois estão em um encontro e não quer atrapalhá-los. Mina, no entanto, agarra Sanae e avança. Após uma breve troca de palavras, as garotas se despedem e vão embora. No entanto, Yukari sugere que eles sigam o casal para obter provas. Infelizmente, todos falharam na tentativa de serem discretos. Takagi percebe a perseguição instantaneamente e sussurra para Nishikada mudar de caminho. As garotas tentam seguir, mas como ninjas, a dupla desaparece. Elas se perguntam para onde eles desapareceram, mas decidem desistir e ir para casa. Enquanto isso, escondidos ao lado de um poste de serviços públicos cercado por arbustos, Nishikada e Takagi prendem a respiração até que o caminho esteja livre. Assim que está seguro, Takagi sugere que eles façam uma corrida, e ela sai correndo sem aviso, deixando Nishikada a persegui-la com sua bicicleta. Uma semana passa e Nishikada se vê abandonado na biblioteca. Seus amigos decidiram que já estudaram o suficiente e saem para brincar, mas ele fica para trás. O ciúme o incomoda, mas ele o ignora. Ele sabe que sua inteligência é comparável a uma pedra, então ele se obriga a continuar estudando. Do nada, Takagi aparece e pergunta se pode sentar com ele. Ele a deixa sentar e assim que ela se acomoda, pergunta por que ele não está brincando com os outros. Ele diz que seus pais ameaçaram confiscar seus jogos de videogame se ele falhar no teste. No momento em que as palavras saem da boca dele, ele entra em pânico, pois compartilhar demais com Takagi nunca é seguro, e ela definitivamente usará isso contra ele. Ele rapidamente diz a ela para não mexer com ele enquanto está estudando. Ela sorri docemente e concorda, mas acrescenta que provocá-lo é seu passatempo favorito. Alguns minutos depois, ele percebe que o livro que ela está lendo não é nem mesmo um livro didático. Quando ele pergunta sobre isso, ela dá de ombros e diz que já fez suas 2 horas diárias de estudo, pois é sua rotina. Nishikada está impressionado, mas não se deixa enganar, pensando que ela tem algo planejado, como sempre faz. Quando ela o pega olhando, pergunta por que ele está olhando. Percebendo que se fez parecer um bobo apaixonado, ele tenta se recuperar, mas Takagi o interrompe e aponta para seu caderno, dizendo que ele está errado. Ela move sua cadeira para perto e começa a explicar onde ele errou em sua resposta. Nishikada escuta, grato pela ajuda, mas ainda desconfiado. Ele finalmente pergunta por que ela está tão de repente sendo gentil com ele. Ela expressa que tem medo de que as notas dele possam cair por causa das suas provocações constantes, então ela quer compensá-lo ensinando-o. Quando ele ouve isso, Nishikada fica feliz em ver Takagi mudando seus modos. Naquela noite, enquanto voltam para casa juntos, Nishikada a agradece pelo reforço escolar. Mas para seu choque, ela informa que tudo o que ensinou a ele não estará na prova, e ele rapidamente implora que ela o ensine. Mais tarde, quando os resultados são entregues, o professor elogia Takagi por sua prova impecável. Nishikada recebe seus resultados em seguida, e para seu horror, ele tira uma nota abaixo da média e culpa Takagi por não ter ensinado o material correto. Nesse momento, Takagi sugere um pequeno jogo onde eles adivinham as notas um do outro. Takagi adivinha primeiro e diz abaixo de 60, o que está perto. Nishikada congela e tenta agir naturalmente usando uma expressão de pôquer. Ela decide por 56 e ele pula de pé com um sorriso, mostrando o teste orgulhosamente para ela. Um pedaço de giz acerta sua cabeça e o professor o repreende por sua demonstração pública de idiotice. Envergonhado, ele afunda de volta em seu assento. Agora é a vez dele adivinhar a pontuação de Takagi. Ela lhe dá uma vantagem de que, se ele acertar em até 2 pontos, ele ganha. Ele se lembra do elogio do professor e assume que ela deve ter tirado mais de 90. Ele menciona um número, 92. Os olhos de Takagi se arregalam levemente, o que é suspeito. Assumindo que ela está blefando, ele escolhe 97. Ela mostra a ele seu papel e nele está escrito 92 em negrito, tinta vermelha. Ele desaba na cadeira como um balão murcho e ela o zomba por não acreditar nela o suficiente. Naquele fim de semana, Nishikada visita a livraria para comprar a última edição de Amor Não Correspondido. Ele enfia na bolsa como se fosse contrabando e se apressa para sair apenas para esbarrar em Takagi. Ela pergunta o que ele comprou e ele rapidamente mente, dizendo que comprou a nova história em quadrinhos do Johnny Sins, não querendo que ela saiba que comprou uma história em quadrinhos de romance. Takagi lhe dá um olhar suspeito e pede para ver. Ele entra em pânico dizendo os motivos pelos quais ela não pode ver, então anda rapidamente para longe. Ela o alcança e insiste que eles andem juntos para casa. Enquanto caminham, ela pergunta casualmente se ele comprou Amor Não Correspondido, e ele quase deixa a bolsa cair de choque, perguntando como ela sabe. Ela diz que o viu comprando enquanto estava do lado de fora da loja, e ele percebe que ela estava jogando com ele o tempo todo. Desesperado, ele implora para ela manter em segredo sua obsessão por mangás de romance, não querendo ser ridicularizado. Takagi promete levar seu segredo para o túmulo, mas Nishikada desconfia de como ela concorda tão facilmente. Para ganhar sua confiança, ela se oferece para contar um segredo dela para que ele possa se sentir seguro. Ele concorda e ela se inclina, sussurrando ternamente em seu ouvido, dizendo que gosta dele. Nishikada congela e seu cérebro para de responder. Ela cai na risada, dizendo que era mentira, que ela contou depois que ele mentiu para ela sobre comprar um quadrinho do Johnny Sins. Na semana seguinte, por causa da chuva, a dupla se abriga em um santuário. Nishikada percebe que a camisa de Takagi está molhada, tornando suas roupas íntimas ligeiramente visíveis, e ele rapidamente desvia o olhar, rezando para que ela não o tenha pego olhando. Para se distrair, ele menciona que mal pode esperar para assistir seu anime favorito em casa, e Takagi o provoca sobre ser obcecado por amor não correspondido, e ele lembra a ela que ela jurou não contar a ninguém. Ela dá de ombros, dizendo que não há ninguém lá. Ela então tira sua camisa de ginástica para trocar por algo seco, apenas para perceber que também está úmida. Ela se vira para Nishikada e pede a camiseta de ginástica dele. Enquanto ela se troca atrás dele, Nishikada usa toda a sua força de vontade para lutar contra cada instinto de olhar para ela. Simulation. Uma vez que ela se troca, ela propõe a ele apostar contra ela que a chuva vai parar antes que o relógio da cidade marque 5 horas. E se isso acontecer, ele tem que fazer qualquer coisa que ela quiser. Ele aceita a aposta, apostando que não ia parar. Enquanto esperam, um gato de rua molhado se aproxima. Takagi tenta alcançá-lo e Nishikada avisa que ele pode arranhar. Em vez disso, o gato se sacode e molha completamente Nishikada. Takagi oferece a ele sua camisa de ginástica. E quando ele a veste, ele a cheira para capturar o perfume dela para sua divertida rotina noturna cremosa. Sim, garoto.
Bem nesse momento a chuva para, e como é antes das 5 horas, Takagi se vira pra ele com um sorriso malicioso, dizendo pra ele se preparar pra aposta, e ele diz pra ela continuarem saindo juntos, o que destrói todo o plano dele de assistir seu anime em casa. Alguns dias depois, o professor anuncia as férias de verão e os alunos estão rugindo de empolgação. Então, Nishikada caminha pra casa com Takagi, conversando animadamente sobre toda a diversão épica que ele está planejando para as férias. Mas ao contrário dele, ela está um pouco triste por não poder vê-lo durante as férias de verão. Mais à frente, Nakai está pedalando com o Mano purgada atrás dele, a imagem do jovem amor em 2 rodas. Takagi nota o silêncio repentino e pergunta a Nishikada se ele quer tentar andar de tandem com ela. Nishikada recusa, agora querendo evitar ser atropelado por um carro ou caminhão-kun, que os enviará para encontrar um poderoso slime. Takagi aponta que eles estão longe de uma estrada principal e sugere que passem pelo terreno baldio e tentem mesmo assim. Uma vez lá, ela melhora a oferta dizendo que se ele não conseguir fazer, ele lhe deve uma lata de suco. Nishikada tenta, mas mover a bicicleta se mostra mais difícil do que esperado, pois ele esqueceu de treinar suas pernas de frango. Quando ele começa a culpá-la por desequilibrá-lo, ela menciona casualmente que a última vez que andou de tandem com um cara foi perfeito, diferente de Nishikada e suas pernas fracas. Isso acende uma chama nele, e agora ele está pedalando como se seu orgulho estivesse em jogo, pois ele quer superar seja lá quem for aquele cara. Então ela revela que o cara era seu pai, e instantaneamente Nishikada desvia e perde o controle. Como ele perdeu a aposta, ele compra uma latinha de suco pra ela. Mas quando ele tenta pegar uma pra si mesmo, descobre que está sem dinheiro na carteira. Takagi percebe e pergunta se ele não vai pegar uma pra si. E ele mente, sem querer admitir que está sem dinheiro. Ela tenta lhe entregar sua lata para um gole, mas ele recusa, não querendo se aproveitar dela ou ter um beijo indireto. No entanto, ela compra uma nova lata de suco para ele de qualquer forma, e com suor escorrendo pelo rosto, ele aceita. Depois que eles terminam, Takagi propõe que se encontrem no terreno todos os dias durante as férias de verão até o meio-dia para praticar andar de bicicleta em dupla. Nishikada concorda, querendo aprender a andar em dupla, e Takagi expressa como está ansiosa para as férias de verão, sabendo o que passará com ele. No dia seguinte, começa a chover, mas ao meio-dia, o céu está claro, e fiel à promessa, Nishikada vai ao terreno. Quando Takagi aparece, Nishikada fica encantado com a beleza dela. No entanto, devido ao local estar inundado, Takagi sugere que eles vão para outro lugar para passar o tempo, e Nishikada não pode deixar de ver isso como um encontro. Ele concorda, e ela o leva a um túnel antigo e abandonado. Só de olhar para isso é o suficiente para deixar Nishikada com medo. Takagi propõe um teste de coragem e diz que pessoas que dirigem pelo túnel acabam batendo nas paredes, e ela suspeita que um espírito maligno vive lá. Nishikada fica abalado com as palavras dela, mas coloca uma cara corajosa e avança dentro do túnel, surpreso com o quão escuro é, apesar de ser meio-dia. Ela aponta para um talismã colado na parede, dizendo que é a prova de que fantasmas vivem ali. De repente, uma gota de água ecoa e Nishikada pula enquanto ela ri. Takagi então gesticula para um barril vazio e pede-lhe para verificar dentro. Ele tenta recusar, mas assim que ela o chama de covarde, ele aceita o desafio. Ele espia dentro e nesse momento, ela solta um grito assustador, aterrorizando-o e fazendo-o fraquejar. Mas quando ele se vira para procurá-la, ela desapareceu. Agora completamente em pânico, ele começa a chamar o nome dela sem resposta. O medo aumenta, questionando se o espírito de Didi a encontrou. Então algo toca no ombro dele. Ele se vira e grita no rosto dela. Takagi pergunta casualmente do que ele tem tanto medo, e ele insiste que não está com medo. Antes de saírem, ela aponta para um buraco na parede e Nishikada vê sua chance de virar o jogo. Ele enfia a mão no buraco e começa a gritar como se algo estivesse agarrando ele. Mas Takagi não se assusta, e quando ele olha de volta pra ela está segurando um pedaço de metal para refletir a luz fraca, chamando seu nome com uma voz assustadora. Ele grita novamente e eles saem, tendo tido o suficiente. Mas ao saírem, algumas crianças estúpidas os chamam por estarem namorando dentro do túnel. Takagi provoca Nishikada dizendo que eles estão em um encontro e ele não consegue evitar ficar sem graça. Alguns dias depois, Nishikada tem um dia horrível e agora está fazendo compras quando vê Takagi caminhando sozinha. Ele a segue silenciosamente, pensando que essa pode ser a oportunidade perfeita para descobrir algum segredo obscuro dela. Ela vira uma esquina e por um momento ele tem certeza que ela o notou. Mas então ele vê o chapéu dela espiando por trás de uma parede e acredita que ela está se preparando para surpreendê-lo. Ele vai sorrateiramente em direção a ela, mas é uma armadilha, e quando ele agarra o chapéu, descobre que está pendurado na parede como um engodo. De repente, Takagi pula dos arbustos e o assusta. Ela ri e pergunta para onde ele está indo. Quando ele diz a ela que vai comprar mantimentos, ela sugere que eles vão juntos. De repente, um inseto passa voando perto do rosto dela. Ela grita e tropeça, quase caindo. Nishikada tenta segurá-la, mas cai no chão e arranha o joelho. Ela insiste que eles vão ao parque para se limpar. Enquanto lava, ele expressa como teve um dia ruim, e agora está pior com sua lesão, tornando essa das piores férias de verão de sua vida. Ela oferece a ele seu lenço, que tem o nome dela amarrado, e ele aceita. Depois, ela brinca na água para sentir como está fresca, e agradece a ele por tentar ampará-la na queda antes, mesmo que tenha caído. Em seguida, ela o convida para entrar na água e expressa que teve um ótimo verão. Quando ele pergunta por quê, ela diz que é porque pode passá-lo com ele, o que o faz corar. Naquele fim de semana, Nishikada passa no shopping para comprar a última edição de Unrequited Love. Quando ele sai da loja, o destino o surpreende na forma de Takagi, que também está lá. Antes que ela pudesse perguntar sobre o que ele comprou, ele rapidamente assumiu o controle da conversa, perguntando por que ela estava no shopping. Ela diz casualmente que está lá para comprar um maiô. Só essa frase já faz o cérebro de Nishikada entrar em curto-circuito, e ele a encara como se alguém tivesse pausado sua CPU interna. Então, ela pergunta a ele que tipo de maiô ele gosta. Atrapalhado, ele diz que gosta de qualquer maiô. Quando ele tenta se afastar dela, ela o impede e simplesmente pede para emprestar a nova edição de Amor Não Correspondido que ele acabou de comprar. Ele começa a entrar em pânico, perguntando-se como ela sabe. Nishikada nega tudo, dizendo que não comprou aquilo. E Takagi pressiona mais, perguntando o que ele comprou. Pensando rápido, ele diz que comprou um mangá sobre zumbis robôs, achando que ela não se interessaria. No entanto, ela se recusa a acreditar e insiste que ele comprou o quadrinho Amor Não Correspondido e está tentando escondê-lo. Mais uma vez, Nishikada entra em pânico, mas após todas as suas experiências, ele prepara sua própria armadilha. Ele a desafia dizendo que se ela adivinhar corretamente, ele fará qualquer coisa que ela pedir, achando que isso a deixaria nervosa. Mas, para seu horror, ela calmamente adivinha que ele comprou a nova edição de Amor Não Correspondido.
Ele tira um mangá da sua mochila em derrota para mostrar a ela, e ela comemora como se tivesse ganhado na loteria, enquanto Nishikada fica lá questionando suas decisões de vida. Envergonhado além da conta, ele se vira para sair, mas Takaki lembra-o do acordo e que ele tem que fazer o que ela pedir para ele fazer, e ela ordena que ele a ajude a escolher um maiô, o que faz Nishikada entrar em pânico. Na loja, ele fica rígido como uma tábua, incapaz de lançar um olhar para a seção de trajes de banho sem querer se derreter. Ela mostra-lhe um biquíni e pede a sua opinião. Querendo que as coisas terminem rapidamente, ele apenas diz que é bonito. Mas para seu horror, ela vai experimentá-lo. Quando ela sai vestindo o traje de banho, pergunta se está bonita. Nishikada fica vermelho e simplesmente diz que não tem opinião. Ela ri e volta para experimentar outro. Quando ele geme em protesto, ela declara que continuará experimentando diferentes trajes de banho até que ele diga que ela está bonita. Momentos depois, ela aparece e pede para ele passar outro traje de banho. Quando ele pega um, não consegue deixar de se perguntar se ela está vestindo alguma coisa naquele momento. No entanto, esse pensamento desaparece rapidamente quando a cortina cai e ela está totalmente vestida, mas ele ainda fica irritado por ela deixá-lo pensar assim, sabendo que ela fez isso de propósito. Ele reza para que nenhum de seus amigos o veja ali com Takaki, mas então seu medo se torna realidade quando Nakai e Mano aparecem do outro lado da loja. Logo após, Takaki espreita fora do vestiário para perguntar algo a Nishikada, apenas para encontrar Mano e Nakai ali, enquanto Nishikada desaparece. Mano acena animadamente enquanto Nakai desvia o olhar, claramente desconcertado. Takaki avista os chinelos de Nishikada sob a cortina do vestiário ao lado e percebe que ele está lá. Quando Mano percebe também, ela agarra o braço de Nakai e o puxa para longe, não querendo perturbar Takaki. Assim que a costa está livre, Takaki abre a cortina de Nishikada, dizendo que ele pode sair. Quando ele sai, ela diz para ele parar de ficar envergonhado e pede para ele escolher qual maiô fica melhor nela. Querendo que isso acabe rapidamente, Nishikada apenas concorda com tudo o que ela levanta, dando sua aprovação. Vendo isso, Takaki decide aproveitar ao máximo e pede a ele para ir nadar com ela. Sem pensar, Nishikada concorda e depois percebe no que acabou de concordar. Mas é tarde demais e Takaki declara que será um encontro. Alguns dias depois de sua sessão de bicicleta em dupla, Takaki sugere fazer o dever de casa na biblioteca. Nishikada está prestes a recusar até que ela oferece deixar ele copiar o dela. No entanto, eles não sabem onde fazer isso, e Takaki casualmente sugere que eles vão para a casa dele. Uma vez lá, Takaki examina a sala e encontra seus quadrinhos de romance. Envergonhado, ele diz para ela não olhar e chega muito perto do rosto dela. Ela o acusa de gostar e, enquanto ele pensa na situação em que estão, Takaki se refere ao gibi. Então ela sugere que eles se sentem na mesma cadeira para estudar na escrivaninha dele, e ele fica nervoso com essa ideia, mas então ela declara que a cama será a mesa de estudos deles. O cérebro de Nishikada começa a pirar, mas ele se recupera quando Takaki esclarece que eles usarão a cama como uma mesa. Antes de começarem, ele verifica novamente a promessa, e ela o assegura de que ele pode copiar seu dever de casa. Mas, para sua irritação, ela diz que só trouxe seu livro de kanji. Ele a chama de vilã disfarçada e ela ri. Eles começam a estudar e em um ponto, ambos alcançam a borracha ao mesmo tempo e suas mãos se tocam. Imediatamente, Nishikada relembra uma cena de amor não correspondido que rapidamente escala de um toque inocente. Sua mente se perde, mas Takaki casualmente recua e se desculpa por ter tentado pegar. Tentando se refrescar, ele corre para pegar uma bebida para ela e enquanto ela está sozinha, ela sorri, olhando em volta do quarto dele atentamente. Mais tarde, quando terminam, Takaki agradece pela hospitalidade e vai para casa, dizendo que voltará novamente, e ele decide limpar o quarto depois de ouvir isso. Apenas alguns dias antes do novo semestre escolar começar, Nishikada e Takaki se encontram novamente no terreno baldio para praticar mais uma vez andar de bicicleta juntos. Antes de começarem, Nishikada diz a Takaki para se segurar firme. Ela gentilmente envolve seus braços em torno dele, e enquanto ele começa a pedalar, sua mente volta aos seus primeiros, e muito mais desajeitados, tentativas. Naquela época, o agarrão repentino dela o assustou tanto que ele quase caiu da moto. Ele a acusou de fazer cócegas, e ela calmamente apontou que não estava, e que eram apenas as costelas ultrassensíveis dele reagindo. Embaraçado, ele tentou retomar o controle da situação, pedindo a ela para ajustar a forma como o segurava e não segurar seu estômago. Quando ela percebeu o rosto curado dele, perguntou se ele estava envergonhado, e ele culpou o calor. Para resolver as coisas, Takaki desceu e disse para ele demonstrar como ela deveria segurar. Ele nervosamente subiu no banco de trás, repousou as mãos levemente nos ombros dela e provavelmente rezou para todos os deuses para que ela não notasse o quão desconfortável ele se sentia. De volta ao presente, Nishikada anda como um campeão. Ou seja, até Takagi mencionar casualmente que eles não precisam mais praticar porque já dominaram. Ele pisa no freio, assustado. Ela olha por cima do ombro e pergunta se ele está triste por não passarem mais tempo assim. Ele diz que está, e quando ele devolve a pergunta, ela responde com uma cara séria que não está, o que o magoa um pouco. Antes de se separarem, ela sugere que se encontrem na biblioteca para terminar o dever de casa. As aulas voltaram, e a caminho de lá, Nishikada enfrenta um tifão poderoso. Em vez de correr pra aula, ele estica os braços, fingindo que está dobrando o ar como o Avatar. Nisso, Takagi vê tudo, e ele rapidamente abaixa os braços, tentando agir naturalmente, dizendo que estava apenas verificando o vento. No entanto, Takagi se recusa a não provocá-lo e imita sua performance de mago dobrador de ar com um toque dramático. Envergonhado, ele tenta mudar de assunto e ela entra na brincadeira, perguntando se ele nota algo diferente. Ele aperta os olhos e diz que ela não está andando de bicicleta. Ela lhe diz que ele está certo e pede para ele adivinhar o porquê, mas ela acrescenta que se ele adivinhar corretamente, ela não contará a ninguém sobre sua performance de dobragem de ar. Ele hesita, já que a resposta óbvia é o clima, pois é perigoso cavalgar durante um tufão, mas então ele considera a possibilidade de que tenha algo a ver com a saia dela. Ele escolhe a segunda opção, mas ela diz que está errado e que era a primeira opção. Ele fica pasmo, vendo que realmente era tão simples. Poucos dias depois, a turma dele se prepara para uma maratona. Nishikada está visivelmente animado, o que chama a atenção de Kimura. Quando ele pergunta por quê, Takagi se aproxima e pergunta se ele tem certeza sobre correr com ela. Ele está confiante e diz sim. Depois que ela se afasta, Kimura o cutuca, perguntando se eles estão namorando ou algo assim. Nishikada responde abruptamente, dizendo que não está namorando ela, e se afasta, saindo como se alguém acabasse de acusá-lo de um crime. Quando a corrida começa, Nishikada se concentra intensamente, mantendo um ritmo constante e relembrando todas aquelas horas de prática. Ele está convencido de que tem a vitória garantida, até que Takagi corre ao lado dele e casualmente menciona que estava segurando-se para dar a ele uma vantagem. Ela corre à frente dele, então ele acelera, determinado a provar que ela está errada e que ele pode derrotá-la. Ela aumenta as apostas dizendo que se ele tocá-la, ela admitirá a derrota.
Ele acelera e chega a uma distância de tocar, mas enquanto está prestes a fazer isso, hesita, não querendo que os outros o vejam tocando nela. Então, em vez disso, ele muda o desafio, dizendo que se ela correr 50 metros à frente dele, ela ganha, ela concorda e ele acha que a enganou. Mas para seu horror, ele percebe que as meninas devem voltar em um certo ponto do percurso, o que significa que ela já venceu. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhavam pra casa, Takagi cutuca suas costelas. E quando ele solta um grito, ela ri dele por ter costelas sensíveis a cócegas. Mas Nishikata pensa consigo mesmo que todo mundo tem costelas sensíveis a cócegas. Isso lhe dá uma ideia, e ele a desafia dizendo que o primeiro a rir perde e tem que fazer o que o vencedor mandar. Ela concorda, e ele pensa que tem a vantagem, já que ela está usando as duas mãos para empurrar sua bicicleta. Mas ela o avisa que não é sensível a cócegas. Ela diz pra ele prosseguir e tentar, e então ela o cutuca novamente. Ele segura. Mas a guerra mental começa com Nishikata se perguntando se ele deveria cutucá-la de volta ou se será denunciado ao FBI. Ela vê a hesitação e o provoca, dizendo que se ele não a cutucar, ela o cutucará novamente. Ele entra em pânico, e enquanto ele processa essa revelação, ela faz uma cara ridícula que o quebra, fazendo-o rir. Ela sorri em sua vitória e, como punição, ela diz pra ele tentar cutucá-la. Ele está hesitante, mas ela garante que está tudo bem. Então ele dá um leve cutucão nela, e para sua surpresa, ela não se mexe. Eles continuam andando, e ela menciona casualmente que enquanto suas costelas não são sensíveis, suas axilas são, mas ele se recusa a ir por aí. Alguns dias se passam e Nishikata finalmente consegue o novo celular que ele queria há muito tempo. Sabe que horas são? Na manhã seguinte, ele não perde tempo em coletar os e-mails dos amigos, e quando se senta na mesa, Takagi pede para ver o celular. Ele entrega, presumindo que ela pedirá seu e-mail em seguida, e planeja usá-lo para pregar uma peça nela. Mas para sua surpresa, ela não. No caminho de casa, ele não consegue tirar da cabeça o motivo pelo qual ela não pediu seu e-mail, já que seu plano genial de provocá-la não funcionará se ele nem sequer puder enviar uma mensagem. Após várias espirais mentais e um colapso silencioso, ele percebe que poderia simplesmente ter perguntado, mas se recusa a parecer desesperado fazendo isso. Então, no clássico estilo Nishikata, ele tenta casualmente pedir o e-mail dela sem parecer um bobo apaixonado. Quando ele finalmente menciona isso, Takagi sorri e o acusa de procurar uma desculpa para conversar com ela fora da escola. Mas, de vergonha, Nishikata acidentalmente revela todo o seu plano de provocá-la por mensagens de texto. Ela ri da sua explosão idiota, mas ainda assim lhe dá seu e-mail. Então, antes de se separarem, ela pergunta se ele a ajudará com a faxina na próxima semana, e ele concorda sem pensar. Dias depois, fiel à sua palavra, Nishikata aparece para a limpeza. Enquanto limpa o quadro, Takagi percebe que ele parece exausto e pergunta se ele ficou acordado até tarde enviando mensagens. Ele admite, e ela confessa que era igual quando conseguiu seu primeiro telefone, sempre ficando acordada até tarde para mandar mensagem para alguém. A curiosidade de Nishikata vai a mil, e ele pergunta a ela com quem ela estava trocando mensagens. Ela desvia da pergunta no início, mas promete contar se ele contar sobre o que ele estava conversando com seus amigos. Aproveitando a chance para virar o jogo, Nishikata envia a ela um vídeo assustador que Kimira havia compartilhado. Um clássico susto da internet com uma cabra possuída e sua transformação estranha. Takagi abre o link, mas então mostra a ele sua tela que, para seu choque, é uma imagem escandalosa de uma mulher parecendo provocante. Nishikata entra em pânico, insiste que não enviou aquilo e defende sua honra como um homem totalmente inocente. Takagi o deixa se contorcer um pouco mais antes de revelar que ela estava apenas brincando, e que ela o enganou. Então ela realmente assiste ao vídeo da cabra. E enquanto Nishikata tem grandes esperanças de que ela fique assustada, ela simplesmente dá de ombros, dizendo que é assustador, mas a luz do dia tira o medo. Ele está decepcionado que seu plano fracassou, mas ainda está ansioso para saber quem ela estava mandando mensagens naquela época. Ela aumenta o suspense, mantendo-o em dúvida, até finalmente revelar que é sua prima. Naquela noite, Nishikata termina suas flexões e se prepara para enviar a ela um vídeo ainda mais assustador. Mas antes que ele possa, Takagi liga para ele em seu celular. Ele responde, fingindo não soar ansioso, mas ela percebe seu plano, perguntando se ele estava planejando enviar mais vídeos assustadores para ela. E ele mente, dizendo que não estava. Então ela diz que vai para a cama em breve e admite algo que o pega de surpresa sobre como falar com ele faz seu coração disparar. Isso o deixa atônito e eles conversam um pouco mais até ela se despedir, mas não desliga. Ele espera que ela desligue, mas ela explica que é ele quem deveria desligar. Ele hesita e nenhum dos dois quer ser o primeiro. Então ela sugere contar até 2 e desligarem juntos. Mas mesmo assim, ninguém desliga. Takagi finalmente o provoca, dizendo que ele só ama ouvir a voz dela. Depois de deixá-lo completamente envergonhado, ela ri e encerra a ligação. No dia seguinte, enquanto estão caminhando para casa, Nishikata avista 2 gatos brigando. Ele corre para capturar o momento com seu telefone, mas quando ele levanta o telefone, os gatos desaparecem e tudo o que ele consegue é uma foto borrada de uma parede. Quando ela pergunta por que ele de repente se interessou por fotografia, ele explica que ele e seus amigos estão em uma competição de fotos para ver quem consegue tirar a melhor foto. Ela pergunta quem está ganhando e ele mostra uma foto de Kimura em uma fantasia engraçada que atualmente é imbatível. Takagi faz uma sugestão pra ele, dizendo pra tirar uma foto engraçada. Ele tem uma ideia e implora pra ela fazer uma careta, sabendo que vai ganhar com isso. Inicialmente, ela recusa, mas depois concorda contanto que ela siga o que quer que ela peça. Nishikata fica nervoso com o pedido dela, e eles continuam andando. Mas então, sem aviso, ela para, se vira e faz a expressão mais estranha imaginável. Nishikata cai na gargalhada, e ela diz a ele que ele perdeu completamente a chance de tirar a foto. Quando ele implora por uma nova chance, ela recusa. Ele tenta culpá-la para convencê-la, mas em vez de ceder, ela lança uma cobra de brinquedo nele do nada, e ele grita de medo. Takagi ri tanto e orgulhosamente anuncia que tirou fotos de sua expressão assustada. Ele exige que ela as apague, mas ela se recusa. Ele suspira e decide tirar uma foto dela também. Mas no último segundo, ela faz uma pose perfeita, resultando em uma ótima foto. Desesperado, ele oferece uma troca, apagar suas fotos e ele apagará as dela, mas ela recusa, e diz que ele pode ficar com a foto. Enquanto ela caminha em direção à casa, ela olha para trás e diz para ele não mostrar para ninguém porque é constrangedor. Nishikata olha a foto mais uma vez e pensa em deletá-la, mas no fundo, algo lhe diz que ele quer mantê-la. Então ele decide mantê-la, só por precaução. Algumas semanas se passam e Nishikata, perdido em seus pensamentos, anda direto em direção a um poste. Sem perder o ritmo, ele pede desculpas ao poste pensando que é uma pessoa. Justo nesse momento, Takagi aparece ao seu lado e ele silenciosamente reza para que ela não tenha testemunhado a colisão. Mas, a julgar por sua expressão inescrutável, ele suspeita que ela pode estar guardando isso para provocá-lo mais tarde.
Eles vão juntos para a escola lado a lado e Takagi casualmente pergunta se ele quer andar de bicicleta juntos. Nishikada imediatamente recusa, não querendo que as pessoas tenham a ideia errada. Enquanto caminham, ela menciona que o uniforme dele está melhor ajustado do que quando ele usou pela primeira vez, e algo sobre ele estar menos folgado. Nishikada olha para suas mangas, percebe que ela está certa e começa a se gabar de seus músculos e do surto de crescimento. Ele a zomba por não crescer, ao contrário dele. Takagi lhe lança um olhar afiado, perguntando se ele está a assediando. Quando ele olha para os quadros planos dela, ele entra em pânico, esclarecendo que ele quis dizer a altura dela, não outra coisa. Mas ela lhe diz que se ele realmente quer saber se ela cresceu, eles deveriam verificar. Em vez de irem direto para a escola, eles desviam para o santuário para compararem alturas sem que ninguém veja. Sapatos fora, costas encostadas, eles tentam medir sua diferença de altura. Nishikada fica momentaneamente distraído com a suavidade dela atrás dele, mas volta à realidade quando ela diz que tem a mesma altura. Ele protesta, recusando-se a acreditar que ela tem a mesma altura. Ela diz pra ele se controlar. Então ele faz isso. E pra seu desgosto, é verdade. Mas ele ainda a acusa de ficar na ponta dos pés. Takagi gira e fica perto dele, dizendo para medir novamente. Ele treme com a proximidade dela, mas consegue medir corretamente e finalmente confirma que ele é alguns centímetros mais alto. Takagi admite que estava trapaceando um pouco antes, e ele a acusa de ser uma mentirosa. No entanto, ela diz que não se importa em ser mais baixa, desde que não seja uma idiota que esbarra em postes. E Nishikada percebe que ela o viu mais cedo. Ele tenta se defender, mas ela continua andando, deixando-o ir para a escola. Então, na escola, Takagi continua provocando Nishikada tocando nele, e quando ela oferece pra ele tocar de volta, ele recusa, não querendo ser visto como um pervertido. Enquanto continuam brincando, 3 pares de olhos o seguem por trás de uma parede. Mina, Sanai e Yukari estão observando. Mais tarde, no banheiro, Yukari não para de falar sobre isso, e elas estão curiosas sobre qual poderia ser o verdadeiro relacionamento deles. Nesse momento, eles esbarram em Takagi no corredor, e Sanai, como sempre direta, pergunta se ela está saindo com Nishikada. De volta à sala de aula, Nishikada tem um olhar satisfeito no rosto, pensando no seu plano de provocá-la no caminho pra casa. Takagi percebe e pergunta sobre isso, mas ele desconversa, esperando que ela não perceba. Como se lesse sua mente, ela casualmente pergunta se ele quer caminhar com ela mais tarde. Ele rapidamente concorda, mas ao perceber que ela pode descobrir seus planos, ele calmamente diz que adoraria. E ela diz a ele que ele pode tomar essa decisão mais tarde. Então, ele é cercado por Takao e Kimura, que perguntam se ele está a fim de jogar videogame depois da escola. Nishikada recusa, dizendo que já tem planos. Ao ouvir isso, Takao levanta uma sobrancelha, perguntando se ele tem planos com sua namorada, Takagi. Antes que Nishikada possa esclarecer, Mina passa por ali e diz que eles não estão namorando, revelando que ela já perguntou a Takagi antes. Uma vez que ela se foi, Kimura e Takao perguntam por que ele continua indo pra casa com Takagi, e Nishikada simplesmente diz que é porque Takagi pediu a ele. Eles então perguntam por que ela especificamente pede pra ele ir pra casa com ela, e naquele momento, Nishikada fica em silêncio, questionando seu relacionamento com Takagi. Quando a escola acaba, Takagi menciona os rumores, dizendo a Nishikada que as pessoas acham que ela está apaixonada por ele, e pergunta se é porque eles continuavam voltando juntos pra casa. Nishikada percebe que a razão pela qual ela está fazendo isso é para que ele seja o único a convidá-la, mas para o bem de seu plano mestre, ele toma a iniciativa e a convida para caminhar para casa com ele, ao que ela concorda. Depois, eles param em uma máquina de venda automática, mas todos os bons sucos já acabaram. Nishikada escolhe um aleatório, experimenta um gole e instantaneamente se arrepende. Mesmo assim, ele segura e começa seu plano mestre. Ele pergunta a Takagi se ela toma um suco nojento ou um delicioso que a deixa com febre. Ele espera que ela hesite para que ele possa vê-la se contorcer, mas em vez de responder, ela pergunta se ele a visitaria se ela ficar doente. Ele diz que sim, e ela casualmente escolhe o suco que a deixará com febre, sabendo que ele a visitaria. Nishikada tenta novamente, perguntando se ela preferiria nunca mais receber mesada ou nunca mais provocá-lo. Takagi responde sem hesitar, dizendo que pode sobreviver sem dinheiro, contanto que possa continuar provocando-o. Ela então inverte a pergunta, perguntando se ele preferiria deixá-la desaparecer para sempre, ou que ela continue provocando-o para sempre. Nishikada entra em pânico, percebendo que Takagi virou o jogo e responde honestamente que prefere ser provocado para sempre, não querendo que ela desapareça. Ela sorri feliz, provocando-o por gostar de ser provocado. Então ela pergunta novamente se ele prefere tirar 0 em todos os exames ou beijá-la. Nishikada dá um curto-circuito e, embora saiba que escolher a primeira opção é tolice, optar por beijá-la é ainda mais perigoso devido à quantidade de provocações que seguirão. Mas ainda assim, ele escolhe o beijo enquanto está envergonhado. Takagi olha e surta novamente, pensando que ela realmente vai fazer isso. Mas acontece que ela só está verificando se ele cresceu. Eles continuam caminhando para casa, mas por causa do próprio plano de Nishikada, Takagi continua fazendo perguntas de você prefere pra ele. Alguns dias depois, Nishikada se vê na frente de um gato e após assistir a um documentário sobre eles, ele se aproxima do gato com pernas bambas, esperando poder acariciá-los. Nesse momento, Takagi aparece, surpreendendo-o e falhando em sua tentativa de acariciar o gato, o que o desaponta. No entanto, ele está aliviado por Takagi não ter presenciado o momento, pois as provocações dela teriam sido demais para aguentar. Então, eles caminham juntos até a escola e encontram outro gato. Enquanto Nishikada tenta fingir desinteresse, Takagi se aproxima, e para surpresa de Nishikada, ela facilmente faz carinho no gato. Uma onda de inveja o invade, mas ele finge não se importar, agarrando-se ao fiapo de dignidade que diz que pedir para acariciar o gato seria uma ação fraca. Quando ela o convida a tentar, ele a dispensa com uma desculpa cheia de bravata, tentando agir como se estivesse acima de tudo. Ela o provoca, sugerindo que ele está apenas com medo de ser arranhado. Ele aproveita essa chance para acariciar o gato, dizendo que não tem medo de ser arranhado, mas seu plano falha quando Takagi acredita facilmente nele, o que o faz parecer animado para acariciar um gato. Ela ri antes de oferecer gentilmente novamente, e justamente quando ele finalmente cede e admite que quer tentar, o gato desaparece, deixando Nishikada triste. Depois, durante a aula de arte, o professor decide formar duplas de alunos para uma atividade de desenho de retratos. Nishikada acaba com Takagi e ele geme internamente, pois ele não é exatamente o que alguém chamaria de um artista habilidoso. Tentando evitar seus olhos, ele mantém seu olhar baixo, mas o riso dela o desconcerta. Ele se lembra de ter se olhado no espelho naquela manhã, então não há razão lógica para ela estar rindo, além de gostar de vê-lo desconfortável. Inseguro e irritado, ele aceita o fato de que seu rosto é assustador e decide optar por uma vingança cômica. Ele esboça Takagi da forma mais exagerada e desfavorável que consegue. Ele então ouve Mina mencionar que seu desenho reflete como ela imagina Yukari, então ele guarda a frase em seu arsenal mental, pronto para defender seu trabalho com ela, se necessário.
Ao terminar, ele revela seu retrato para Takagi. É um desastre absoluto, algo entre uma caricatura ruim e uma arte criada por um artista sob efeito de fentanil. Mas em vez de se ofender, ela entra na brincadeira, fazendo uma careta ridícula e desafiando-o a olhar melhor se ele quiser capturá-la corretamente. Ele morde a isca e observa o rosto dela mais seriamente, mas isso só o coloca em mais encrenca, pois quanto mais ele olha, mais ele percebe suas características suaves, sua expressão calma, e de repente, seu coração começa a bater mais forte. O momento é quebrado quando ela mostra a ele seu retrato dele. Ele fica surpreso com a atenção aos detalhes, ainda mais quando ela inclui sua característica de enrubescer. Ele protesta, mas lá no fundo está profundamente impressionado. No dia seguinte, Takagi e um grupo de colegas se reúnem ao redor de uma garota lendo cartas de tarô. Nishikada passa, tentando não se envolver em nada estranho, mas Takagi o intercepta e o envolve em um jogo de pedra, papel, tesoura. Ele suspeita das motivações dela, mas quando ela promete assumir seu dever de limpeza se ele ganhar, ele concorda. E contra todas as probabilidades que os deuses colocaram contra ele, Nishikada vence. A vitória parece monumental, como derrotar o chefe final em um jogo que ele nunca pensou que fosse terminar. Fiel à sua palavra, ela o ajuda a limpar, e enquanto trabalham, ela menciona a adivinhação. Ela afirma que sua leitura de fortuna disse que ela se daria bem com sua paixão atual, o que o pega completamente de surpresa. De repente, ela pergunta a ele se ele tem uma paixão, e ele começa a entrar em pânico com a pergunta dela, se perguntando se Takagi gosta dela. Quando ele percebe o quão nervoso ele está, percebe que pode ter uma paixão por ela. Então, ela revela que a razão pela qual ela perguntou é porque ela também fez uma leitura ao vivo pra ele, e o resultado coincidiu com o dela. Ele fica desapontado ao ouvir isso, mas se pergunta por que está desapontado com isso. Tentando mudar de assunto, ele pergunta o que mais ela perguntou ao vidente. Ela menciona casualmente que previu seu movimento em pedra, papel, tesoura. Ele aponta com orgulho que a previsão deve ter estado errada, já que ele ganhou, mas ela diz a ele que sua previsão se cumpriu com ela perdendo, o que ele não entende. Na manhã seguinte, Nishikada entra na sala de aula radiante como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Ele está leve nos pés, sorrindo de orelha a orelha. Takagi imediatamente aponta a razão por trás de seu bom humor e revela que sabe como seu horóscopo previu um dia de sorte. Ele está surpreso que ela saiba qual é seu horóscopo, e ela o lembra que uma vez lhe desejou feliz aniversário. Mas ele se recusa a desanimar. Ele está convencido de que este é o dia em que finalmente vira o jogo e a derrota. Mas ao final do dia escolar, ele foi zoado até não aguentar mais. Takagi acumula 50 vitórias sem suar a camisa, e Nishikata fica se agarrando à última esperança. Ela diz a ele para não desistir ainda, já que o dia não acabou, e o convida para caminhar para casa com ela. Ele concorda, determinado a virar o jogo antes que o dia termine. Enquanto estão saindo, alguns colegas de classe o convidam para sair e jogar. Ele recusa sem hesitar. Enquanto caminham, Takagi pergunta por que ele recusou, e ele acaba confessando a verdade, que queria ir para casa com ela. A honestidade a deixa sem palavras, e quando ele percebe que ela parou de andar, entra em pânico. Ele acha que foi longe demais e ultrapassou algum limite não dito. Ele fica atrapalhado tentando consertar a situação, gaguejando explicações e desculpas, mas ela apenas o observa com uma expressão neutra, o que só piora as coisas. Envergonhado, ele implora para que ela finja que não ouviu nada, e ela concorda, mas só se ele disser de novo. Ele começa a ficar nervoso, e sem outra palavra sai correndo. Takagi fica para trás por um momento, quase sucumbindo ao seu charme. Em seguida, ela sobe na bicicleta e pedala o resto do caminho para casa, com um sorriso envergonhado que nunca sai do rosto. No dia seguinte, durante a aula, Takagi não conseguia evitar ficar olhando para Nishikata, ainda com as palavras dele ecoando em seus ouvidos. Então, durante o intervalo, Mina se aproxima de suas amigas com um envelope misterioso na mão e o entrega a Sanae. Sanae examina, pensando se é uma carta de amor. Mina esclarece que não é, e que foi ela mesma quem escreveu. Seus amigos perguntam por que escrever cartas quando poderiam apenas conversar cara a cara, mas Mina insiste que as cartas estão voltando à moda. Enquanto ela defende o ressurgimento do papel e caneta, Nishikata e seus amigos observam o grupo de longe. Takao, que nunca guarda seus pensamentos para si mesmo, reclama sobre a absurdidade de escrever cartas. Falando em voz alta, ele considera uma tarefa desnecessária e chega a chamar cartas de amor de um desperdício de esforço. Sanae ouve e decide que a opinião dele merece uma correção rápida através de uma reeducação física. Mais tarde, de volta à aula, Nishikata encontra Takagi também escrevendo cartas. E quando ele abre seu livro didático, encontra uma carta dentro. A visão o surpreende, e Takagi imediatamente percebe sua reação. Quando ela o questiona, ele rapidamente nega que haja algo errado, embora sua mente esteja cheia de possibilidades. A ideia de um admirador secreto passa pela sua cabeça, mas conhecendo Takagi, ele também suspeita de algo suspeito. Suas suspeitas são confirmadas quando ela admite abertamente ter colocado a carta em seu livro e diz que espera uma resposta depois da escola. Ele hesita antes de ler, pensando que é uma carta de amor, apenas para descobrir uma simples pergunta se ele quer ir embora com ela. O anticlímax atinge forte, e ele se pergunta por que ela não poderia simplesmente perguntar diretamente. Takagi explica que ela queria experimentar a nova moda das cartas por si mesma, e mais importante, queria ver a reação dele. Completamente surpreso, Nishikata esquece que ainda estão na aula e grita de choque, recebendo um bem mirado pedaço de giz lançado pelo professor. Nishikata se lembra de como anos atrás ele chegou atrasado à escola depois de parar na sala dos professores para devolver um lenço que ele havia encontrado no chão. A professora não foi compreensiva e deu-lhe um aviso, recusando-se a ouvir sua explicação. Quando finalmente se sentou, Takagi tentou falar com ele, mas ele estava muito irritado para ouvir e culpou silenciosamente o dono do lenço por sua situação. Mais tarde, durante a cerimônia de entrada, os alunos foram chamados para o ginásio, mas quando voltaram para a aula, Takagi estava momentaneamente ausente. Quando ela reapareceu, desafiou a um jogo de adivinhação sobre por que ele estava atrasado. Quando ela adivinhou corretamente sobre o lenço, ele reagiu de forma barulhenta, atraindo novamente a ira do professor. Ah, papai está em casa. Ela então puxou o lenço e o agradeceu, revelando que ela era a dona o tempo todo, o que se tornou a primeira vez que ela o provocou. De volta ao presente, Nishikata continua seus exercícios. Mas quando ele tenta fazer uma parada de mão, ele falha na tentativa apenas para cair desajeitadamente e bater o joelho. Ao levantar a perna da calça para verificar o dano, ele se lembra do ferimento daquele dia. De repente, sentimental, ele corre para sua gaveta e pega o mesmo lenço. Na manhã seguinte, na escola, ele tenta devolvê-lo para Takagi. Mas antes que ele possa, ela menciona que haverá uma nova disposição de assentos. Ele pergunta se ela está animada e ela confessa que está triste e esperava que eles ficassem sentados um ao lado do outro até o final do ano. Então a loteria de assentos começa, e para o desespero de Nishikata, ele acaba longe dela. Em seu novo lugar, ele se encontra ao lado de Mano, que parece absolutamente desanimada.
Ela suspira ao vê-lo e ele suspeita imediatamente que não é por causa de sua aparência. Ela confirma sua teoria dizendo que esperava sentar-se ao lado de Nakai, o que ela não conseguiu fazer. Enquanto isso, Kimura anuncia para toda a turma que ele quer trocar de lugar com alguém disposto a sentar na primeira fila, pois quer comer seus almoços escondido, sem que o professor perceba como de costume. O professor o repreende, dizendo que apenas aqueles com um motivo legítimo podem trocar, e acrescenta que quer falar com ele mais tarde sobre seu problema com lanches. Inspirado pelo comentário anterior de Takagi, Nishikata decide aproveitar a oportunidade e mente sobre ter problemas de visão para trocar com Kimura. Infelizmente, alguém já o enganou, deixando-o preso e desapontado ao lado de Mano. Mas então ele ouve a voz de Takagi chamando-o, e quando ele olha pra cima, ela está sentada ao lado dele. Ela explica que Mano trocou com ela para ficar ao lado de Nakai, e Nakai trocou com Kimura por causa do suposto problema de visão dele. Ela pergunta se Nishikata tentou mudar de lugar porque queria sentar-se com ela, o que ele nega de forma constrangedora. Ela aponta que seu rosto está vermelho, mas não consegue provocá-lo, pois o professor pede para eles abrirem seus livros. Enquanto eles pegam seus livros, Takagi pergunta o que Nishikata estava tentando lhe dizer durante toda a manhã. Ele finalmente tira o lenço e o devolve para ela. Junto com isso, ele admite que está feliz por serem colegas de mesa novamente. E ela responde com um sorriso doce, dizendo que sente o mesmo. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, Takagi abre o lenço e um pequeno bilhete dobrado escorrega. Ela o desdobra e lê um simples obrigado de Nishikata. Um sorriso se espalha em seu rosto. Ela se vira de barriga para baixo e esconde o rosto no travesseiro, balançando os pés no ar, enquanto sua celebração silenciosa do belo momento parece perfeita. Se você assistir esse resumo de anime até o final, comente Mestre da Provocação. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.